olha lá, estelionato. O próximo crime que eu quero ver com vocês, que tem relevância aí para a prova, é o delito de estelionato, o artigo 171. Antes disso, só chamar a atenção que passei pelo crime do artigo 158, da extorsão. Ah, professor, a extorsão, você não tratou ela aqui com a gente. Tratei sim. Vem cá. A extorsão eu tratei quando eu peguei o crime de roubo majorado com restrição da liberdade da vítima. Quando eu falei do roubo majorado com restrição da liberdade, expliquei. A própria vítima entrega o bem à extorsão. Se for um terceiro, pai, 159, extorsão mediante sequestro. Se for ela mesma que paga pela sua liberdade, 158, parágrafo terceiro. E trabalhamos lá, no caso do roubo majorado, é o próprio agente que subtrai restringindo a liberdade. Ele não precisa da vítima. É só para tornar seguro o proveito do crime. E trabalhamos a súmula 96 do STJ, falamos do disco sequestro, enfim, trabalhamos a extorsão lá. Como nós temos que ver muitos tipos penais num curto espaço de tempo, eu estou pegando, óbvio, aquilo que eu não falei, aquilo que é relevante, ok? Então, joga lá para mim. Dentro do estelionato, o que nós temos? O estelionato, pessoal, e outra coisa, vem cá. Vem cá. Eu vou fazer para vocês aqui, ao final, podem ficar tranquilos, ao final aqui dos crimes patrimoniais, não é bem matéria minha, é matéria muito mais da legislação penal especial, mas que eu vou tratar aqui com vocês, os chamados crimes previdenciários, por causa da Polícia Federal. Eu, inclusive, fiz um dia, eu acho que com certeza está no nosso canal do YouTube. Para quem aí não conhece, o Supremo TV, ele tem um canal no YouTube. E nesse canal do YouTube, eu e o Bruno Zampier fizemos um vídeo lá, enfim, não sei se foi bem uma live, mas acho que foi um vídeo que a gente gravou, foi um vídeo, conversando sobre Polícia Federal e os crimes previdenciários. Busque lá porque isso cai. Mas eu vou fazer para vocês um apanhado dos crimes previdenciários voltados aqui, sim, para a ideia da Polícia Federal. Nós temos o 168A, nós temos o 337A, nós temos o 171 aqui, o parágrafo 3º. Ao final dos crimes patrimoniais, eu vou fazer esse arremate, para ficar claro para vocês, ok? Porque isso cai mesmo, então eu vou trabalhar de forma específica. Mas vamos aqui ao slide estelionato primeiro. Joga lá para mim. Olha só, o estelionato, o que tem dentro dele? O estelionato tem algumas súmulas que eu já coloquei aqui, mas o estelionato, antes de mais nada, ele é um crime material. Crime material, por quê? Porque ele precisa de um resultado. Qual é o resultado deste crime material? Obter vantagem. Obter vantagem. Então, vejam só, obter vantagem é indispensável para nós falarmos no crime de estelionato. Obter vantagem, logo é um crime material. Se não obtiver a vantagem, nós estamos diante de uma tentativa. Tentativa, certo? Obter vantagem, logo crime material. Pois bem, o crime de estelionato, nós lembramos que quem entrega essa vantagem é a própria vítima. Lembramos também que quem entrega a vantagem no crime de estelionato é a própria vítima. Sendo assim, se é a própria vítima que entrega a vantagem, não é furto com fraude. Estou distinguindo, já fiz isso com vocês. No furto com fraude, há uma fraude, mas o próprio agente subtrai. Tudo certo até então? Ok, professor. A própria vítima entrega, iludida, mediante ardil, mediante o meio fraudulento. Tá, e agora? Súmula 17 do STJ e súmula 73 do STJ. São as campeãs na prova da Polícia Federal.
Lembrando que eu não estou trabalhando Polícia Civil. Outras questões aqui eu trato no curso DPC. Súmula 17 do STJ. O que ela trabalha? Ela nada mais faz do que aplicar o princípio da consunção. E é bem relevante. Olha só a súmula 17 do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, é por este, pelo estelionato, absorvido. Logo, se eu tenho um crime de uso de documento falso, documento público falsificado, o artigo, por exemplo, 297, joga lá. Mas eu pratiquei a falsificação, 297, documento falso, publicamente falando, para usar, que é o 304. E o 304, a pena dele é a mesma do 297, é a mesma. Muito bem, falsifiquei para usar, mas eu usei e obtive uma vantagem. Aí fica aquela dúvida. O 297, olha só, vamos lá. O 297... Tá dando pau, vamos pegar de novo. Vamos abrir aqui, tá ruim, vamos abrir. Como não está respondendo aqui ao comando do teclado, eu vou no mouse. Depois a gente olha isso e volta. Mas olha só, o 297, a pena é de 2 a 6 anos, viram aí? 297, 2 a 6. Se eu usei o documento falso, 304, pena combinada a falsificação ou alteração. Eu usei documento falso, que é qual pena? 2 a 6. Muito bem, mas eu usei esse documento falsificado para obter vantagem. Crime fim, estelionato, voltando lá no 71. Qual que é a pena do artigo 171? 1 a 5. Olha que interessante. Agora, vocês estão vendo o seguinte. Vem cá. O crime fim de estelionato tem a pena menor do que o crime meio de uso, que é a pena do 297. Quid iuris. E agora, o que fazer? Qual o direito? É por isso que cai. Muita gente desavisada vai falar assim, opa, calma aí, estelionato, pena menor, 297, pena maior, em que pese seja crime fim, eu vou responder pelo 297, na forma do 304, porque a pena é maior. Errado. A súmula 17 do STJ diz que aplica o quê? O crime fim absorvendo o crime meio. E o crime fim, 171, tem a pena maior ou menor do que o 297. É por isso que existe a súmula, para dissipar dúvidas. Porque se não tivesse a súmula, muita gente ia falar assim, ah não, responde pelo mais grave. Ah não, pelo menos grave. Ficaria celeuma. Por isso que eu vou direto no STJ e no STF. Por isso que eu só trabalho esses dois tribunais, insisto. Como é que ele responde agora? É o que está lá no artigo. É o que está lá no artigo. Vamos abrir aqui. Saiu o slide, mas a gente já está voltando. Olha lá, está a súmula.
não abre o slide, enfim, vamos deixar assim mesmo. Está abrindo, depois a gente olha. Olha lá, então, nós temos aí o artigo 171, que dentro desse delito, vocês estão vendo que a pena dele ela é menor, mas não interessa, ele vai responder apenas pelo 171 na redação da súmula 17 do STJ. Tranquilo? Súmula 17 do STJ trabalha essa questão com vocês. Professor, tá bom, então quer dizer que o crime fim absorve o crime meio. O crime fim absorve o crime meio? Sim, o crime fim absorve o crime meio. Qualquer que seja a pena? Qualquer que seja a pena. A redação da súmula 17 ela é boa, já que é na prova da Polícia Federal, porque ela demonstra claramente que ele vai responder apenas pelo crime fim, não pelo crime meio. E a pena dele é menor. Se fosse maior, igual, por exemplo, eu matei e eu portei arma proibida. Ora, eu vou responder por porte, disparo, tentativa, lesão, homicídio? Não. Vou responder apenas pelo crime de homicídio, que é mais grave que todos esses. Aí é comum. Mas quando você tem um crime fim de estelionato, que a pena é menor, fica a dúvida. Daí nós temos a redação da súmula 17. E essa súmula 273 aqui embaixo, 273 do STJ, que vocês estão vendo aí na tela, essa súmula 73 do STJ, súmula 73 está aqui, essa súmula 73, o que tem dentro dela? Já caiu, mas ela é bem tranquila, bem simples, vem cá. A súmula 73 do STJ, ela diz que quando falso, o crime de falso é de moeda falsa, e é uma moeda grosseiramente falsificada, é uma moeda grosseiramente falsificada. Quando você tem isso, você tem o crime de estelionato e não o crime de falsificação de moeda, que é o 289, de competência do juiz federal, atribuição da Polícia Federal. Questão interessante, porque a moeda falsa, para ela ser tratada enquanto tal, no artigo 289, tem que ser, segundo a súmula 73, hábil a enganar. É uma moeda que eu pego e falo, nossa senhora, essa nota de R$100 é igualzinha à original. Aí sim, nós temos o crime de moeda falsa. Aí sim, crime de atribuição da Polícia Federal. Mas se for uma nota de R$3, que não existe, uma nota de R$150, que não existe, mas ainda assim enganou a pessoa, soube enganar a pessoa com aquela nota, opa, se eu passo uma nota de R$150, não existe. É grosseiramente falsificado isso aqui. Aquele nécio, o bobo, aceita isso, pega a nota e passa o bem da vida por R$150. Ele foi vítima de moeda falsa? Não. Ele foi vítima de estelionato, porque ele foi enganado. Ele foi enganado, óbvio. Então, não é um crime de competência federal, mas é um crime de competência estadual. Essa é a redação da súmula. Qual crime de competência estadual? O crime de estelionato, porque foi hábil a enganar o bobo nécio, mas não era hábil a enganar o gay comum, pelo crime de moeda falsa. Desloca de competência federal e vai para a competência estadual. De 289 para 171. Essa que é a redação da súmula 73 do STJ. Muito bem, pessoal, voltando aqui agora para o nosso crime de estelionato e o cheque sem fundos. Joga lá para mim, por favor. Conforme nós estamos vendo, a jurisprudência relevante é que é cobrada no concurso de Polícia Federal. E aí a questão agora é cheque sem fundos, aqui embaixo. Nós temos aí súmulas 246 do STF, e a súmula 554 também do STF. E aí aqui, só para lembrá-los, o cheque sem fundos é um crime de estelionato. É uma espécie de crime de estelionato. Espécie esta que se encontra lá no artigo 171. Vamos lá pegar o Código Penal. E lá no artigo 171,
nós temos o estelionato caput e nós temos também outras espécies de estelionato. Lá no inciso 6º, nós temos emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Então, aqui nós temos um crime de cheque sem fundos. Se eu emito um cheque sem fundos, eu respondo por um crime. Ou se eu emito um cheque com fundos e depois eu não pago, eu não honro, eu também respondo por este crime. Ótimo, está fácil. O que nós temos que saber desse delito antes de passarmos às súmulas, que são os temas cobrados na prova de Polícia Federal? Vem cá. O cheque sem fundos, primeira coisa, quem pode cometê-lo? Apenas o emitente, apenas o titular da conta. Só ele que pode praticar cheque sem fundos. Quem emite é que pode incorrer nesse crime. O terceiro, que recebe o cheque e endossa, não pratica cheque sem fundos. Não, professor? Não. Porque endossar é diferente de emitir. Então, a primeira observação é esta. Vamos lá no nosso slide. Cuidado! Nós temos aqui o emitir, que é diferente do endossar. Então, emitir, sim, parágrafo. Endossar, perdão. Emitir, caput. Endossar, parágrafo 2º, inciso 6º. A pena é a mesma, a tipificação é diferente. Uma coisa é o caput, outra coisa é o parágrafo 2º, inciso 6º. Endossar, porque endossar é aquele que vai transferir esse título. Eu estou endossando. O emitir é o dono da conta. No cheque sem fundos, eu só posso ter a figura do... no caso aqui eu troquei, estava fazendo certo, né? Vamos lá, troquei aqui. Estava certo, agora que eu vi aqui. Vamos apagar de novo, vamos lá. Ok. Emitir, que é o parágrafo 2º, inciso 6º. O endossar é o caput. Agora sim. Muito bem, é o que consta. Olha lá. Emite cheque sem suficiente provisão de fundo. Emitir é o parágrafo 2º e 6º e endossar é o caput. Por que isso é importante? Porque já caiu numa prova que aquela pessoa que recebeu o cheque sem fundos, a primeira vítima, para não ficar no prejuízo, ela vai e endossa o cheque. Passa para frente. E a pergunta é, ele vai responder pelo crime do caput ou do parágrafo 2º? Do caput, porque não tem previsão da expressão endossar no parágrafo 2º. É só emitir. Então, o endossar está no caput. Ponto. Princípio da legalidade. E essa é a jurisprudência uníssona do STF e do STJ. Isso aqui não tem nem muito o que colocar, nem a divergência. Aquele que emite o cheque sem fundos, ele pode querer falar que não sabia, que desconhecia que não tinha fundos, ou fez de forma imprudente. O que dizer agora acerca dessa autoria? Súmula 246 do STF. Olha lá, a súmula 246 diz: a fraude, o dolo, deve existir, sob pena de o crime não se configurar, dar cheque pré-datado e o beneficiário descontar antes do prazo. Inexiste dolo do emitente nesta figura. Então, isso aqui é importante, por quê? Vem cá. Quando eu desconheço que na minha conta ali não terá fundo, foi uma negligência minha, dei um cheque, sem lembrar se ia ter conta ou não. Eu, particularmente, dei um cheque achando que ele ia descontar só no dia do vencimento. O bom para, ele desconta antes. Nessas situações, eu posso alegar que eu não sabia?
Posso. Eu vou responder por crime? Não. Apenas um ilícito civil. Óbvio que no campo civil eu vou ter, sim, uma aqui, indenização ou um ressarcimento. No campo civil eu vou ter um título protestado, sim. Mas no campo penal, que é a última ratio, que é o que eu trabalho, aqui não nos interessa o campo civil. Se no campo civil resolveu, o penal não precisa de atuar. É um soldado de reserva, já dizia Nelson Hungria. Então, o ponto aqui é o seguinte, tem que ter dolo, tem que ter vontade. Eu tenho que dar um cheque sem fundos, sabendo que não tem fundos. Eu tenho que passar para frente, sabendo que ali não vai ter fundos. Eu tenho que dar um cheque com fundos depois, eu vou lá e susto o pagamento, frustro o pagamento, frustração do pagamento que eu quero, tudo é dolo. É o que diz a súmula 246. Porque as pessoas acham que o simples fato do cheque ter voltado, de forma ampla, já é o crime de cheque sem fundos. Não é. Tem que ter o que, professor? Tem que ter o dolo, a vontade de enganar ou de frustrar. Volta lá para mim. Súmula 554 agora do STF. O pagamento do cheque sem fundos até o recebimento da denúncia exclui a tipicidade do crime. Endosso e tipificação. Endosso e tipificação. Aqui nós temos, então, uma situação bem tranquila, bem fácil, que é, quando eu tenho um pagamento de cheque sem fundos, e esse pagamento é feito até o recebimento da denúncia, não prossegue a persecução penal. Acaba a persecução penal. Então, vem cá. Se, por exemplo, eu passei um cheque sem fundos, e aí foi instaurado um inquérito policial, chegou na delegacia de polícia, o delegado vai ouvir aquele que emitiu o cheque sem fundos, o autor fala assim, eu quero pagar isso daí. Realmente eu dei um cheque sem fundos, na época eu não tinha dinheiro, agora eu tenho, quero pagar, quero encerrar isso aqui. Ele pode fazer? Pode. Vai encerrar a persecução penal? Vai. Por quê? Porque exclui a tipicidade do crime. Porque exclui a tipicidade do crime. Então, nesse caso, não há que se falar em crime. Professor, mas a súmula 554, a redação dela não é essa. A redação dela é outra. Sim, vamos pegar aqui para vocês verem, e eu estou trabalhando de forma contrária. Ora, nós temos que saber de forma contrária a redação da súmula 554, porque da forma como está aqui, não tem nenhum tipo de alteração. Olha só, o que diz a súmula 554 do Supremo Tribunal Federal. O pagamento de cheque sem fundos, olha só, feito após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Ora, o pagamento do cheque sem fundos feito após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Como é que eu vou ler essa súmula? A contrário senso. Eu vou ler o seguinte, ora, se então eu pago antes do recebimento da denúncia, eu vou obstar. Não vou ter persecução penal. Eu vou excluir a tipicidade. Não tem crime. Por que tipicidade? Porque é o delegado de polícia que trabalha com a tipicidade. O promotor de justiça também, ou o procurador da República, no seu caso. Logo, não há que se falar em crime quando ele paga. A súmula é a contrário senso, pessoal. Ora, a súmula falar que depois não obsta, o que vai interessar para mim? Nada. Agora, se eu pagar antes do recebimento da denúncia, obsta, obviamente, exclui a tipicidade. Essa é a ideia da súmula 554 e da 246. Joga lá para mim. São as duas súmulas fundamentais dentro do cheque sem fundos. Endosso e tipificação, já falei com vocês, o endosso está no caput do artigo. Endossar é diferente de emitir, quem emite está no parágrafo 2º e quem endossa está no caput. Ótimo. Ação penal substancialmente alterada, parágrafo 5º do artigo 171. Novidade legal. Vamos lá. Lembrando a vocês que tem
Estelionato contra idoso, enfim, tudo tranquilo aí. Estelionato contra idoso, a pena aplica em dobro, ou seja, uma causa de aumento de pena, quando você tem aí, enfim, a figura da vítima quanto idoso. E aí nós temos o aumento de pena esse, para você lembrar, que é, no caso aqui, esse aumento de pena é uma causa de aumento de pena e não uma qualificadora, ok? E não uma qualificadora. Tranquilo? Também podem te perguntar isso na prova? Pode, mas, enfim, é questão fácil. Agora, o parágrafo 5º, olha lá. Somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante representação. Se o crime, salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Isso aqui, gente, foi inserido pela Lei 13.964, olha lá, que é o pacote anticrime. E no pacote anticrime, eles alteraram, isso aqui vai cair na sua prova, tá, gente? Cuidado. No pacote anticrime, eles alteraram a ação penal, a persecução penal no crime de estelionato. Passou a ser todo estelionato mediante representação. Salvo se a vítima for a administração pública, vítima enganada, estelionato contra a administração pública, incondicionada, vítima criança ou adolescente incondicionada, pessoa com deficiência mental incondicionada, maior de 70. Cuidado que não é 60, hein? Eles vão colocar na sua prova 60, muita gente vai embarcar. Anota aí no seu caderno. Cuidado, 70. Você vai colocar isso. Aqui, vamos lá. Cuidado. 70 anos. Obviamente, vamos colocar que é diferente de 60 anos. Ótimo. Então, o que aconteceu? Somente se procede mediante representação. Vem cá. Eles colocaram todos esses crimes de estelionato que eu mostrei para vocês como um crime de ação penal pública condicionada à representação. Vítima de estelionato, não sendo essas 4 situações, ela vai ter que representar no prazo de 6 meses, para que o Ministério Público, a polícia, deflagre a persecução penal. Se não fizer isso no prazo de 6 meses, o que acontece? Decadência, extinção da punibilidade. Obviamente, questões de direito intertemporal, que podem cair na sua prova e certamente você vai se deparar na prática. Aqueles crimes de estelionato que ocorreram anteriormente e que já estavam sendo processados e já tem aqui ação penal, etc., eu não preciso de pegar a representação, porque já está, enfim, em andamento. Os crimes que ocorrerem depois, aqueles que entrou em vigor, pacote anticrime, janeiro, dali para frente, eu vou ter que começar a pegar a representação para que a vítima, então, possa fazer a persecução penal. Pois bem, o problema é que surgiu na doutrina uma dúvida. Alguns doutrinadores começaram a colocar que os crimes anteriores, que ainda não, enfim, tivemos uma condenação, por exemplo, e que ainda estão em fase de investigação, não ainda tem sentença, eu teria que suspender a ação penal ou suspender o inquérito policial, não tem sentença ainda, e intimar a vítima para que ela manifeste o interesse de continuidade. E eu tenho que fazer isso 6 meses após a entrada em vigor desta disposição, que foi em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Eu teria até julho, enquanto policial ou enquanto procurador de república,
para intimar a vítima e falar: você quer que continue esse crime de estelionato até o fim? Você quer que a gente vá até a sentença? Ou você quer que vá até a ação penal, caso do inquérito? Essa forma de pensar tomou corpo. Por quê? Porque no Brasil nós somos muito mais garantistas, e é o correto, devemos ser garantistas mesmo, no que tange ao direito penal, ao processo penal. E aí, então, essa doutrina tem sido citada bastante. Eu, particularmente, num curso que eu falei sobre o pacote anticrime, neste curso eu ressaltei esse posicionamento e, inclusive, me filiei. Por quê? Porque, professor, nós temos que ser garantistas, nós temos que conhecer o direito intertemporal. Não tendo sentença, ao meu ver, até a sentença, porque com sentença eu coloquei uma pá de cal na questão, mas até a sentença, a vítima pode falar o seguinte: não, calma aí. Nesse caso aqui, enfim, eu até nem queria que continuasse, vocês ficaram sabendo desse estelionato, enfim, processaram, tudo bem, fui vítima, mas foi uma bobagem. Enfim, eu não quero mais continuar, não quero ir no processo, já fui enganada mesmo. Tem muitas pessoas que não querem levar o caso à justiça por causa do clamor popular. Falar que foi enganada, no crime de estelionato, assim vai. Então, ao meu ver, eu entendo que se cair na sua prova, fiquem atentos. Essa divergência de que crimes passados não precisa fazer nada, só os da frente, os de janeiro para frente, eu particularmente entendo que há uma possibilidade de o STF, se for instado a manifestar-se, garantista que é, vai falar que até onde não teve sentença, nós temos que intimar a vítima e perguntar se ela quer continuar. Ou seja, a representação tem que ser colhida. Se já foi colhida, óbvio, tem delegado de polícia que pega a representação de tudo. Pega a representação de crime incondicionado, pega a representação de tudo. Aí você já está lá, ótimo. Precisa não, já tem. Mas não é aqui o comum. O comum é crime incondicionado, não pega nada. Condicionado, pega. Esse aqui era incondicionado. Passou a ser condicionado depois. E aí, quando passou a ser condicionado em janeiro, está correndo o prazo de 6 meses, porque é decadencial, não interrompe, não suspende, o prazo é contínuo, ele não interrompe. Esse prazo de 6 meses é contado até terminar. Se a vítima nada fizer, decadência e extinção da punibilidade. Então, ao meu ver, qual seria a solução? Porque não tem, tá, pessoal, jurisprudência ainda, por isso que eu estou falando. Se cai na sua prova isso, penso eu que eles vão colocar que há uma divergência, ou eles vão colocar, segundo a doutrina majoritária, que é a que eu estou defendendo, janeiro, você tem 6 meses até julho para colher a representação da vítima. Se não fizer, decadência. O que eu faço? Suspendo o inquérito, suspendo a ação penal, intimo e colho. Resolvo o problema, continuo ou não continuo, se ela não representar. Essa é a solução mais consentânea com os princípios garantistas, que é aqueles que regem o direito processual penal e o direito penal.